Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti, que Ele te ilumine e te fortaleça. Hoje é dia de fazer comentários do livro de Tiago. Nós estamos numa série de comentários. Já comentamos o capítulo 1 de Tiago, o capítulo 2, capítulo 3 e hoje vamos comentar o capítulo 4 do livro de Tiago. E como estamos atrasados, o vídeo na sequência também vai ser o comentário do capítulo 5 do livro de Tiago. Então vamos finalizar o livro de Tiago e depois vamos fazer comentário no próximo Shabat do livro de Gálatas, o livro mais controverso dentro do Novo Testamento, da Brit Hadasha, que é um livro que existem muitas falas ali de Paulo, ou supostamente Paulo escreveu, que deixa muito a desejar, ou seja, apoia muito o liberalismo e vai contra o conservadorismo dentro das Sagradas Escrituras. Vamos então fazer o comentário de hoje do capítulo 4. Antes eu quero pedir a você que dê um like no nosso vídeo, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, muito importante que você se inscreva no canal e, preste atenção, ative o sininho para as notificações, ok? Vamos então para a vinheta e eu já retorno. Retornando aqui, então, vamos fazer a leitura do capítulo 4 do livro de Tiago. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Por acaso não vem disto, dos seus deleites, que nos seus membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Do versículo 1 ao versículo 3, ele está falando sobre uma guerra. Uma guerra entre as pessoas. Mas veja que Yaakov, aqui ele está falando de um outro tipo de guerra. E eu estou me referindo à guerra interior. A guerra em que cada ser humano trava dentro de si. Os seres humanos, nós seres humanos, temos o hábito de consumir para ser felizes. É ou não é verdade? É o consumo que nos torna felizes. E aqui ele vai dizer o seguinte: por acaso não vem disto dos seus deleites, que nos seus membros guerreiam? O que ele está dizendo aqui? Está falando sobre os nossos membros que guerreiam contra os prazeres, guerreiam para ter os prazeres deste mundo. E quando eu digo prazeres deste mundo, estou me referindo a prazeres contra a Torá. E aí vem dizer: cobiçais e nada tendes. Logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Yaakov está falando sobre o eu dentro de mim que luta contra as vontades do Eterno e guerreia para satisfazer as nossas vontades. Então cada ser humano tem vontades dentro de si, tem desejos dentro de si. E o nosso corpo, ele luta para satisfazer esses desejos. E nessa luta para satisfazer os desejos, nós guerreamos para ter uma posição melhor, ser considerado alguém melhor. E o que vai acontecer conosco? Lutamos e nada temos. A felicidade não vem, a alegria não vem, nada vem a nós. Porque essa luta que estamos fazendo, o nosso eu carnal, nosso eu mundano, está lutando para os prazeres contrários à Torá. Um homem ou uma mulher que acabou de sair de um adultério, logo a mente deles vão imaginar: por que eu fiz tal besteira? Por que eu fiz isso? Uma pessoa que cometeu um assassinato, logo após matar uma pessoa, ele vai dizer: por que eu cometi tamanha besteira? Nada daquilo traz alegria. Uma pessoa que se vinga de alguém porque alguém matou seu familiar, ele vai matar também. Quando ele mata, ele vai dizer: por que eu fiz isso? Não me trouxe alegria nenhuma. A pessoa que morreu não
não veio de volta. Uma mulher ou um homem que cobiça e através da cobiça sente inveja. Aquela cobiça, aquela inveja não vai trazer alegria para ele. Não vai. Ou vai? Não. Não trará nada de proveito para essa pessoa. Então, Jacob está falando da guerra interior. Sentimento interior de cada ser humano. O que você tem que de guerrear dentro de você. Existem dois homens dentro de você. Um homem que deseja ser fiel ao Eterno. E o outro homem que deseja fazer os prazeres que merece. E quando eu digo o mundo, estou me referindo às coisas contrárias à Torá. Vamos continuar. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em seus deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, contra Elohim. Por conseguinte, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura: o rua que ele fez morar em nós anseia por nós até o ciúme. É uma pergunta aqui, né? O rua que ele colocou em nós, o espírito que ele colocou em nós, esse espírito, ele anseia por nós até com ciúmes? Essa é feita a pergunta aqui no texto. No versículo 6 ele vai dizer: contudo, há maior benevolência. Por conseguinte, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, benevolência aos humildes. Sujeitai-vos a Elohim, mas resisti ao adversário, e ele fugirá de vós. Paramos no versículo 7, né? Continuaremos no versículo 8. Aqui, Jacob está falando sobre a resistência. Devemos resistir, devemos estar ao lado do Eterno e não ao lado dos prazeres mundanos. E ele diz: vocês devem resistir às coisas do mundo. Vocês devem resistir ao adversário. Em algumas Bíblias você vai encontrar Satanás, ou Ra-Satã, ou o diabo. Na realidade, aqui está falando sobre um adversário que luta contra nós. Resistir ao adversário, e ele fugirá de vós. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu colocou um adversário. Nós temos um adversário e temos que resistir ao adversário. E quando nós resistimos, o adversário não persiste. Ele vai embora. Porque ele sabe que você passou. Ele sabe que você foi fiel. Então não há mais motivo para ficar em cima de você. Então o adversário não tem motivo para poder ficar em cima de você se você já provou que é fiel. Entende? Daí você dá a entender que se esse Ra-Satã fosse um poder paralelo, ele nunca iria desistir de você. Mas aqui está dizendo que ele vai desistir de você no momento que você prova ser fiel ao Eterno. Versículo 8. Chegai-vos para Elohim, e ele se achegará para vocês. Limpai as mãos, transgressores, e vocês, de rua vacilante, purificai os corações. Aqui, quando está falando purificar as mãos, está falando de um ato de ablações, de purificação das mãos, né? O povo judeu e o povo muçulmano têm o hábito de limpar as mãos antes de falar com o Eterno. Antes de falar com Deus, eles têm o hábito de limpar as mãos, purificar as mãos. E isso é um ato simbólico. Quando você purifica as mãos, você está dizendo que, simbolicamente, está se purificando para entrar na presença do Eterno. Chamamos isso de ablações, né? E a Torá vai falar sobre isso. Purificação simbólica. Assim como o batismo, a imersão, a mikveh, também é simbologia, né? Tem um pouco de literalidade em purificação e também tem um pouco de simbologia nessa purificação. Então, o ser humano se purifica simbolicamente quando ele limpa as mãos para falar com o Eterno. Por exemplo, se você tocou em algo imundo, você não vai fazer orações com a mão imunda, a não ser que não há outra forma de orar, não há como falar com o Eterno, não há como limpar as mãos para falar com o Eterno. Mas quando você vai pegar na mão de uma pessoa importante, você normalmente lava as mãos, porque sua mão está suja, você tocou em alguma coisa. É comum as pessoas não darem a mão, mas colocarem apenas o pulso para não sujar a mão da outra pessoa. É ou não é verdade? Quando a pessoa sai do banheiro, normalmente quando alguém vai cumprimentar, a pessoa não dá a mão. Ela dá o pulso, porque ela acabou de sair do banheiro, né? Esse é um hábito que as pessoas têm, um hábito de educação. E a Torá vai falar sobre o hábito de purificação das mãos. É sobre isso que Jacob está falando. Purificai as vossas mãos, purificai os vossos
corações. Ele está falando de um ato simbólico de purificação das mãos. É por isso que nós realizamos abluções das mãos. É por isso que nós purificamos as mãos para falar com o Eterno. É um ato simbólico. Não é o ato de eu limpar as mãos que vai me tornar grande, que vai me fazer ser melhor do que outra pessoa. Não, isso é simbologia. Eu estou dizendo para o Eterno que eu estou simbolicamente me purificando para entrar na presença de Hakadosh Baruch Hu. É isso. Né? As pessoas não entendem e elas condenam quem pratica isto. Ah, os judeus têm o hábito de limpar as mãos, lavar as mãos. Isso é simbólico, isso é zelo. Nós, por exemplo, não tocamos nas Sagradas Escrituras se nossas mãos estão sujas. Primeiro nós lavamos as mãos. Por exemplo, se eu tocar no cachorro, se eu pegar em alguma coisa imunda, o que eu devo fazer? Limpar as mãos. Eu vou tocar nas Sagradas Escrituras. Se eu for fazer uma oração e eu estou sujo, eu devo limpar as mãos. É isso que devemos fazer. Né? Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 9. Senti as suas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o seu riso em pranto e sua alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Adonai, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. Se julgas a Torá, não és observador da Torá, mas juiz. Vamos parar no versículo 11, continua no 12. Aqui Jacob vai falar daquelas pessoas que precisam se quebrantar, elas precisam tirar a alegria de lado e chorar. Existem pessoas que têm uma falsa alegria e elas devem reconhecer dentro de si que ainda falta muito para fazer em sua vida. Então, há muitas pessoas que gostam de se colocar na frente das outras, ser melhores do que as outras, quando em seus corações elas não passam, sua justiça não passa de trapos imundos. E sabe o que é os trapos imundos, no qual o profeta Isaías está falando? Antigamente as mulheres não tinham absorvente. Então era comum as mulheres pegarem trapos de panos e usarem como absorvente. E depois esses trapos deveriam ser descartados fora da cidade. Não poderia ser colocado, não poderia ser largado junto porque tinha sangue. Sangue é imundo, é impuro. E isso deveria ser colocado fora da cidade para depois ser colocado fogo naquilo. Então quando as pessoas passavam, imagine uma cidade com um local em Jerusalém, Israel, com mais de 500 mil mulheres. Que não tem absorvente. Todas elas usando trapo e jogando no mesmo local para poder fazer a purificação, para depois queimar aquilo ali. Então, quando alguém passava por ali, o odor se sentia de longe. E aí o profeta Yeshayahu, olhando para aquilo, ele traz um exemplo. Ele diz, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, imagine aí 500 mil mulheres jogando trapos de imundícia de sua menstruação num local específico. Se alguém passar a distância de 100 metros, vai sentir o odor. E esse tipo de justiça é a justiça daquele homem que não está na presença do Eterno. Sem o Eterno, a nossa justiça é trapo de imundícia. Com o Eterno, nós nos justificamos. Entende? É possível ser justo. É possível ser justo. E é possível que a nossa justiça se torne pura e limpa, desde que a nossa justiça esteja onde? No Eterno. Então devemos quebrantar o nosso coração. Reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e nos achegar ao Eterno. Olhar para o Eterno e dizer, eis-me aqui, molda o meu ser, molda o meu coração, quero ser um vaso novo, eu quero ser novo, eu quero ser diferente. O profeta Jeremias vai falar sobre isso em Jeremias capítulo 18, ele vai falar sobre ser um vaso novo. Isso é importante para nós. Versículo 12. Há um só legislador. Eu gostaria de comentar o versículo 11, que diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da Torá. Não fale mal das outras pessoas. Não falem. Eu já falei sobre isso aqui nos comentários do livro de Tiago e vou voltar a falar. Cuidado com a língua. Ela é terrível. Ela é terrível. E muitas pessoas da restauração estão cometendo lashon hará, estão falando mal da vida dos outros. Cuidado. Versículo
12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Eis agora, vocês que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a sua vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desfalece. Yaakov, inspirado pelo Espírito do Eterno, pelo Ruach HaKodesh, Yaakov está dizendo o seguinte, que a nossa vida neste mundo, ela é como um vapor que logo aparece e logo se dissipa. Comparado aos 70, 80 anos de nossa vida neste mundo que tem milhares de anos, a nossa vida é o quê? Vapor. Logo ela aparece, logo desaparece. Hoje você está novo, cheio de juventude, achando que é melhor que outras pessoas, mas amanhã você vai estar com 50, 60, 70 anos. Isso vai ser rápido. Eu me lembro da minha época de infância, quando eu tinha 12, 11 anos de idade. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Logo terei 40 e logo terei 60 anos de idade. E logo a minha vida nessa terra irá desaparecer. E o que o Yaakov aqui está ensinando é que devemos nos voltar ao Eterno. A nossa vida é passageira, a nossa justiça é passageira. Tudo que fazemos nesse mundo é passageiro. Sois um vapor que aparece um pouco e logo se desfalece. Em lugar disso, desvieis dizer. Em lugar disso, vocês deveriam dizer, se Adonai quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ele está dizendo, ao invés de ficar falando, olha, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou terminar no ano tal, vai ser assim, vai ser assim. Lembre-se, a sua vida é passageira. Você tem sempre que dizer, se o Eterno permitir, eu vou estudar. Se Hakadosh permitir, eu vou me casar. Se Hakadosh permitir, eu vou construir aquela casa. Se for da vontade dele. Porque a minha vida passa rápido. A minha vida é passageira. Lembre-se disso. Você deveria dizer, se Adonai quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós jactais nas suas preposições. Toda presunção, tal como esta, é maligna. A pessoa que sabe fazer o bem e não faz, comete um erro. Eu quero terminar com esse último verso aqui, no versículo 17, do livro de Jacob, capítulo 4, que vai dizer o seguinte. A pessoa que sabe fazer o bem e não faz, comete um erro. Se você sabe fazer alguma coisa boa e não faz, você comete um erro. Você que está de casa que está me ouvindo, você sabe ensinar outra pessoa? Você sabe falar da palavra do Eterno para o seu vizinho, sua amiga, ou um amigo que está com vontade de aprender? Você sabe? A pessoa deseja e você não fez isto? Você comete um erro. Tem alguém precisando de ajuda financeira? De comprar um botijão de gás, alimentos, precisando de uma ajuda? Você pode fazer isto e não faz? Está cometendo um erro. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete um erro. Porque negligenciar também é cometer um erro. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma criança esteja caminhando rumo a um penhasco. Essa criança não tem noção. Ou que seja um adulto também. A pessoa está caminhando rumo ao penhasco. Você pode fazer algo para poder evitar que aquela pessoa caminhe em direção à morte. Mas a pessoa simplesmente observa e deixa a pessoa ir para o penhasco. Cometeu um erro. Você deve fazer o possível para salvar aquela vida. Entende? No outro dia eu me lembro que eu estava ao caminho do trabalho e eu e meu pai e passamos por uma rua e tinha um cachorrinho. Um cachorrinho que estava dentro daquele buraco. E nós fizemos de tudo para poder tirar aquela pedra imensa que estava no bueiro. E a pressa minha e do meu pai é porque estava se formando para chover. Foi terrível aquele dia. Porque eu fiz de tudo, pedaço de madeira, pedaço de pau. Tentei arrancar aquele bloquete de concreto imenso que estava ali. E o cachorrinho, um filhote, dentro do bueiro, latindo. E eu fiz de tudo e não podia fazer nada. Estava no meio da rua, sem ferramenta, apenas com a bolsa do trabalho.
As pessoas que passavam por ali, elas não tinham ferramentas. E eu e meu pai ali, como se o cachorrinho fosse nosso de verdade. Começou a chover. A água começou a vir e nós não podemos fazer nada. O cachorrinho não tinha como tirá-lo com a mão de dentro do bueiro. E o cachorrinho morreu. A dor que eu senti naquele dia foi de perder um cachorrinho que fosse meu. Eu poderia ir embora e dizer, o problema é dele. Mas aonde há uma vida, nós devemos fazer de tudo para recuperá-la. É por isso que muitos me acusam de ser proselitista, evangelista. Quando eu luto para que uma pessoa saia de um engano. Eu não estou sendo... Tudo bem se as pessoas quiserem dizer que eu sou evangelista, missionário. Eu não vou me importar com isso. Nem vou me importar. Eu não estou preocupado com um grupinho de pessoas que se acham judeus, que se acham que agora eles são judeus, né? Agora eles não tem que ensinar outras pessoas. Se eles acham isso dentro deles, da vida deles, o problema é deles. Eu vejo as pessoas que estão no caminho errado como pessoas dentro do bueiro. E elas estão gritando por libertação. Então eu faço de tudo. Eu faço de tudo. O que eu puder fazer para tirar essa pedra e trazer essa pessoa para a luz, eu farei. Eu farei. E não por minha vontade. E não por minhas forças. Mas pelas forças de Hakadosh Baruch Hu, o Eterno. Então desde que comecei esse ministério, o Eterno nos deu, eu com minha família e com todos aqueles que estão nos ajudando. E aí eu posso aí enumerar inúmeros irmãos. E se eu for falar o nome deles aqui agora, eu posso esquecer. Então eu vou falar alguns nomes. Então, me perdoe se eu esquecer outros nomes de outros irmãos. Mas eu vou falar alguns irmãos que têm me ajudado a libertar outras pessoas desse bueiro. Esse bueiro espiritual. Vamos lá. A irmã Hana, lá de Goiânia. A irmã Yafa, de Goiânia, né? O irmão, o Roshi Asaf, do Rio de Janeiro. Yohanan, do Rio de Janeiro, né? O irmão Tiago Cross. O irmão Daniel Noronha, né? Lá também de Goiânia, se não me engano, que tem feito um trabalho incrível, que o Eterno abençoe e continue o iluminando. Nós temos outros irmãos também, o irmão Nilson, né? O irmão Nilson de Goiânia também, que está começando agora, né? Pega o meu celular, por favor. No meu celular, no WhatsApp, eu tenho um número de vários irmãos que têm nos ajudado, que têm colaborado com o trabalho. E eu digo colaborando com o trabalho, algumas pessoas imaginam que é isso aqui, ó, né? Infelizmente, como a mente do ser humano é, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu não vou me importar com isso, não. Então, muitos irmãos colaboram conosco. Ah, sim, verdade. Irmão Nilson. Irmão Nilson, você e sua família, que o Eterno te abençoe. Eu estou aqui mandando um alô para os irmãos, né? Lá de Goiânia. Irmão Nilson e sua família. Eles que têm estudado, começado a estudar a Torá e têm a cada dia se voltado para o Eterno, né? Meu celular trava bastante pelo alto número de informações, né? E aqui eu vou falando e tentando me lembrar das pessoas. Vai me lembrando aí os irmãos, né? Então nós temos muitos irmãos que nos ajudam. E às vezes eu não gosto de dizer os nomes por causa disso, porque eu me esqueço, né? São muitos irmãos. Então eu acabo me lembrando daqueles que falaram comigo por último. Por exemplo, se falaram comigo ontem, eu acabo me lembrando dessas pessoas e citando aqui, né? Mas tem muitos irmãos. A você que eu esqueci o nome, minhas sinceras desculpas, meus sinceros perdões, né? Que continue nos ajudando. Então é por isso que nós temos amor pelas pessoas, para tirá-las do bueiro. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer me ajudar a tirar essas pessoas do bueiro? Vocês querem me ajudar a tirar essas pessoas da lama e limpá-las e trazê-las para servir o Eterno como deve ser servido?
há muitas pessoas com coração bons em várias religiões. Há muitas pessoas boas e essas pessoas precisam de nossas ajudas. Há pessoas que não querem, que querem permanecer lá. A essas pessoas devemos respeitar. Temos que respeitar todas as religiões, todas as pessoas. Não podemos ficar importunando uma pessoa, mas quando uma pessoa deseja sair daquele local, nós devemos tirá-la de lá. Eu quero terminar por aqui, eu não vou conseguir destravar o celular a tempo. Não me lembro. O que você falou foi a SAF, né? Eu já falei. Aqui, ó, destravou aqui. Quer dizer, destravou e travou de novo. Deixa... o Oséias, França, né? O roxo Oséias. Quem? Não, aí sou eu, né? Vamos lá. Aqui, ó, destravou. Vamos lá. O irmão Washington Alves, a irmã Ravá, né? Tem ajudado muito com seu esposo Marcelo. O irmão Vitor, lá de Minas Gerais. Deixa eu ver. O irmão Tiago Novaes, né? O Tiago Cross. Shaul Ben Israel, né? O Luiz. Que o Eterno te abençoe. Maurício. O irmão Kennedy Yosef. Vamos, mais irmãos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O irmão Anderson. Daniel Noroni, já falei. O Itamar aqui do estado de São Paulo. Acho que é Araras, né? Mora em Araras. A irmã Alessandra Miranda, né? Se eu não me engano, Alessandra Miranda. Mais pessoas. Tem bastante nomes aqui, então. O irmão Leandro, aqui do Embu das Artes. A irmã Iraci, né? E outros irmãos também. Edjarley, lá de Minas Gerais. Irmã Leila, Raquel. E aí vai. Rogério, lá do Rio de Janeiro. Irmão Rogério. Laércio Melo. O irmão Fábio Tomé. Vandem Vieira. Roxo José, já falei. André Monteiro. E vários irmãos, né? São bastantes aqui, então eu não vou... vou passar aqui mais 10, 30 minutos citando o nome daqueles irmãos que colaboram, daqueles irmãos que ajudam. Bendito seja o Eterno por isso, né? Eu vou continuar aqui na sequência do capítulo 5, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu já vou gravar, ok? Você vai estar ouvindo esse vídeo e logo em sequência eu vou gravar o capítulo 5. A irmã Valdinete também, lá do Leme, né? Valdinete, a irmã Madalena, Filomena, não é isso? Irmã Edna e várias pessoas. O Eterno abençoe a todos vocês, né? Se eu vou ficar lembrando de nomes aqui, vai ser muitos nomes. Então me perdoe se eu esqueci o seu nome. Me perdoe. Falo de coração. Eu paro por aqui, desejando a shalom do Eterno sobre você. Que o Eterno te ilumine e te abençoe. Compartilhe e se inscreva no canal. Shalom.